What up, guys? Nesse vídeo eu vou fazer mais um exemplo aí do diagrama de Bode. Nesse caso aqui, a minha função de transferência tem um polos conjugado, um par de polos conjugados. Polos não, zero, um par de zeros conjugados. E a gente vai ver nesse exemplo como um par de polos ou zeros afeta pode afetar o nosso diagrama de Bode no que diz respeito à magnitude e à fase. Para começar, a gente expande esse denominador, encontramos isso daqui. Logo após, a gente vem, vamos encontrar o ganho aqui de 1. De 1 vai ser 100 quadrado vezes 100 quadrado. Isso daqui sobre 100 ao quadrado. Isso vai me dar um ganho de 100 ao quadrado. O que que isso me diz? Isso me diz que quando eu estou na frequência igual a 1, o meu ganho vai ser igual a 100 ao quadrado. Ok, vamos traçar os nossos polos agora. Os nossos polos, nós temos dois polos em 100. Aqui, ó, dois polos aqui. E um par de zeros conjugados também em 100. Zeros conjugados. E aqui a gente tem dois zeros na origem. Esses dois polos na origem, perdão. Esse daqui vai dar uma contribuição negativa de menos 2 em todas as décadas. Esses polos e esses zeros vão cancelar. Esses zeros, eles dariam contribuição de menos 2. E esses polos, por serem 2 também, os zeros dariam contribuição de 2 e os polos dariam contribuição de menos 2. O que anularia e sobraria somente esse menos 2 aqui. Então, aqui a gente sabe que a gente tem uma inclinação de 2 dB por década, uma inclinação de 2 por década. Então, a gente vai descendo. A gente tem alguma coisa assim. Mas aqui, por a gente ter um par de zeros conjugados, quando você tem um par de zeros conjugados, você tem um vale aqui, ó. Justamente nessa frequência de corte do par de zeros conjugados. Se fosse um par de polos conjugados, você teria um jump, você teria um pico positivo aqui para cima aqui. Nesse caso aqui você tem um vale, você tem uma caída brusca aqui e volta. Então, esse daqui é o nosso diagrama de magnitude, certo? De magnitude. Agora vamos fazer o nosso diagrama de fase. Primeiro, para a gente fazer o diagrama de fase, a gente tem que saber onde nossa fase vai começar. Por a gente ter dois polos na origem, a gente sabe que cada polo contribui com 90 graus. Então, nesse caso, a gente vai começar em 180 graus. Ele moveu nossa fase para 180 graus, esses dois polos, as contribuições deles, de ângulo. Então, digamos que a gente vai começar em 180 graus. Digamos que 180 graus esteja aqui, menos 180 graus. Cada quadradinho desse é 45 graus, então aqui eu vou para 270. E aqui eu vou para 90. E aqui eu estou em 0. Menos 90. Ok. E onde que eu vou terminar? Eu vou terminar onde? O grau relativo do meu polinômio, da minha função de transferência, vai ser... Aqui eu tenho essa quarta aqui. 2, 3, 4. Essa é a quarta. Ou seja, 4 menos... Em cima eu tenho S ao quadrado. 4 menos 2. Isso daqui me dá 2. Eu multiplico o grau relativo do meu polinômio por 90 graus. Eu tenho onde a minha fase termina. 180 graus. Eu sei que a minha fase vai ter que terminar em 180 graus. E vai começar também em 180 graus. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os nossos polos aqui para a gente poder traçar nosso gráfico de fase. Aqui a gente tem dois polos. Esses polos contribuirão uma década posterior
e uma década anterior com -2. Aqui a gente tem um par de polos de zeros conjugados. Esses zeros não afetarão a inclinação aqui nessas duas décadas aqui, porque o papel dele aqui vai ser dar um jump de 180 graus aqui para cima aqui, ó. Esse é o efeito dele. Então, digamos que a gente já descobriu que vamos começar em 180 graus. Isso, 180 graus. Então, aqui a gente vai ter uma queda de -2 por década, que vai dar para a gente um sinal assim. Aqui a gente vai somar 180 graus, porque a gente tem um par de zeros conjugados aqui, ó. Então, eu vou somar 180. 180, para me somar 180, eu vou ter que vir para 90 aqui, certo? Então, 90. Aqui a gente tem uma inclinação de -2. E aqui é 0. 0 não. É 0. A inclinação é 0. Mas esse ângulo aqui, ó, é 180 graus. Por quê? Não, eu passei direto aqui, ó. Esse 90 aqui tá errado aqui, ó. Vamos consertar aqui. Eu contei duas casinhas aqui. Então, 90 estará aqui, ó. -90 e aqui estaria o 0. Ok. Cada quadradinho é 45 graus. Então, aqui eu vou ter que ir para 90. 90 está onde? 90 graus está aqui, ó. Então, eu tenho que subir aqui, ó. 180 graus, exatamente. Então, nessa década aqui eu tenho inclinação de -2. E aqui tem que dar 180 graus, que deu aqui nesse caso aqui, ó. A gente começou em 180 e terminou em 180 graus. Então, resumindo, o que acontece? Quando você tem um zero conjugado, você vai ter um vale. E na sua fase você terá um jump positivo aqui. Se fosse um polo, você teria um jump positivo e a sua fase teria um jump negativo. Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Você viria 180 graus negativo. Então, essa seria a diferença entre você ter um polo conjugado e um zero conjugado. E essa manha aqui de onde você começa e onde você termina, você ajuda, porque aí se você terminar alguma coisa diferente, você deve ter feito alguma coisa errada. Nesse caso aqui a gente fez, trocou uma casa por duas aqui. Então, esse exemplo aqui é bacana, ele não é muito complicado e dá para ver justamente isso. O efeito de um par de zero conjugados ou um par de polos conjugados. Próximo exemplo, vou tentar fazer um exemplo com os dois, com um par de zero e um par de polos conjugados. Então é isso aí, valeu aí, pessoal. Obrigado aí.